Jesus, ele chorou poucas vezes. Eu só quero relatar duas vezes que o Senhor Jesus Cristo chorou e está relatado na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma foi quando Lázaro estava morto. E a outra vez que o Senhor Jesus chorou foi quando Jesus, ele entrando na cidade de Jerusalém, montado sobre o jumento, cumprindo-se ali uma profecia em Zacarias capítulo 9, no versículo 9, que Jesus, o seu rei, viria montado em um jumentinho, em uma jumenta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus começa a adentrar naquela cidade, a Bíblia diz que Jesus chorou e ele lamentou pela cidade de Jerusalém. Mas quando nós vamos buscar o fundamento desse choro que a Bíblia registra, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que não foi simplesmente um choro cotidiano de uma pessoa, mas foi muito além do que um choro comum. O choro que Jesus, que a Bíblia relata nessa ocasião na vida de Jesus, foi um pranto, como se o Senhor tivesse em desespero, uma tristeza tamanha de soluçar algo que vem de dentro, e ele tentasse parar de chorar, mas ele não conseguia. A palavra utilizada no hebraico, no original, relata isso, que foi um choro que veio, uma coisa assim, que não dava para o Senhor Jesus Cristo se conter. É como se fosse uma perda de alguém querido, é como se fosse uma perda de um ente muito querido, muito amado, e não tinha, era um choro assim, pronto de soluçar, de uma tristeza intensa. Mas irmão, por que é que o Senhor Jesus chorou nessa ocasião? Ele mesmo fala, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus chorando e entrando na cidade de Jerusalém, ele prediz o lamento profético, e ele começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, como a galinha que perde seus pintinhos e ajunta, eu quis vos ajuntar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, queridos, até mesmo nós cristãos, eu reconheço, nós só apresentamos o lado irado de Deus. Verdade? Nós só apresentamos o lado irado de Deus. Essa é a verdade. E nós nunca apresentamos o lado amoroso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dificilmente nós apresentamos o lado amoroso de Deus. O Senhor Jesus Cristo estava triste porque diversas vezes ele viu profetas da cidade de Jerusalém, ele levantou homens, mulheres, ou seja lá, ele levantou tantas pessoas para que eles viessem a se converter, mas eles não deram a mínima para ele. E o lamento, o choro do Senhor Jesus Cristo era por isso, porque aquelas pessoas não se arrependeram do seu pecado. Quando nós falamos de pecado, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas pensam eles já vão começar a nos condenar. Não é isso que eu quero te mostrar nessa noite não, querido. Eu quero te mostrar o lado amoroso de Deus. Aquele lado que nós não conhecemos. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele era a expressão exata de Deus. Aleluia. Se você quisesse ver Deus, os sentimentos, Deus entendeu os sentimentos de Deus, era simplesmente ouvir a Jesus, olhar o que o Senhor Jesus estava fazendo, e você estava vendo Deus ali manifestando a sua palavra para o seu povo. E quando Jesus começa a entrar na cidade e começa a chorar, Jesus estava expressando a sua tristeza para com aquelas pessoas que não se converteram. Talvez, amado, você e eu, muitas das vezes nós erramos, e nós pensamos: Deus não está nem aí para nada que eu faço. Negativo, querido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia ainda diz mais que Deus não se agrada na morte do ímpio. Eu fico imaginando, nos dias atuais que nós estamos vivendo de violência, eu fico imaginando as pessoas que sabem o plano que Deus tem em suas vidas. Eu fico imaginando você que está me ouvindo, que já sentiu o desejo de servir a Deus, mas pela pura covardia, pelo seu puro orgulho, você não quer dar o braço a torcer. Eu fico imaginando como é que Deus está olhando por você, e talvez assim de uma maneira figurada falando, Deus talvez esteja lamentando, esteja chorando, se panteando por sua causa.
aprofundar o amor de Deus, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaías capítulo 53 ainda diz que Deus se agradou em quebrantar Jesus, ainda diz que Deus se agradou em fazer com que Jesus viesse morrer por mim, por sua causa. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Eu creio que a maior parte aqui são pais e mães. Você teria coragem de dar ao seu filho? Você teria coragem? Se eu me responder não, vai guardar essa resposta na sua casa, vai meditando nela. Mas Deus deu o Filho dele por nós. Você deve estar pensando, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? O que teu filho tem a ver com o problema de, por exemplo, que efizema pulmonar? O que teu filho tem a ver com o problema, por exemplo, de câncer hereditário? É isso. O pecado, ele vem como se fosse uma doença. E se não fosse a misericórdia de Deus, diz a Bíblia, nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus, com o seu imenso amor, Ele enviou a Jesus Cristo para nos salvar, para te salvar. Eu não estou dizendo que a salvação está dentro da igreja cristã, não. Eu estou dizendo que a salvação, ela está em Cristo Jesus, que é o único mediador entre o homem e Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Aleluia. A salvação está em Cristo Jesus. Ah, irmão, então me responde por que tanta violência, me responde por que as pessoas nascem alejadas, me responde por que tanta coisa e Deus não faz nada. Já falei diversas vezes aqui no trem, e sempre vou repetir que o Senhor Jesus não tinha memória. 50, chefe, a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, que Deus, Ele disse para o homem, que a partir daquele dia, o homem viria a sofrer as consequências do seu pecado. Tudo isso que está acontecendo na atualidade é consequência do pecado do homem. Conhece a lei da semeadura? Aquilo que planta colhe? Então, é a lei da semeadura. Se você quer começar a colher flores na sua vida, começa a plantar flores. Ah, irmão, mas eu só tenho colhido espinho. Para de plantar espinho, para de fazer o mal. Verdade, querido. Eu creio que Deus tem ensinamento.